Prezados, boa tarde, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer compartilhar com vocês esse espaço virtual de discussão, né, de geração de conhecimento, junto a esse projeto tão importante, que é o Voz de Públicas, né, vinculado ao grupo de pesquisa GEPSI, Gestão Pública e Cidades Inteligentes, da UFCG. Então, tenho a agradecer aí o convite para participar desse espaço, né, desse projeto de vocês. E eu me proponho aqui a apresentar para vocês um pouco sobre governança na cidade inteligente, né? Então, discutir um pouco do que é a cidade inteligente, o que versa a governança dessa cidade, né? E aí a governança, ela é uma dimensão na construção da cidade inteligente, né? Ou das iniciativas em cidades inteligentes, que é o que é um termo mais adequado para o contexto brasileiro, para a realidade brasileira, são iniciativas em cidades inteligentes. Então, a governança é uma dimensão deste processo de construção inteligente das cidades. Tá? Então, para a gente iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o que seria essa cidade inteligente, né? Que a gente escuta, às vezes, falar na TV, que a gente escuta falar na academia, que a gente escuta dentro dos trabalhos. Então, essa cidade inteligente, né, ela começa a ser falada e ser discutida, começa a ser apresentada por volta da década de 90, né, 1990, por aí. E aí estavam se determinando, né, se definindo as cidades como inteligentes pelas cidades que usavam ali novas TICs, né, que são as tecnologias da informação e comunicação. Então, essas cidades que estavam tornando suas infraestruturas mais modernas e mais desenvolvidas pelo uso de alguma tecnologia da informação estavam sendo tituladas de cidades inteligentes. Essa iniciativa de cidades inteligentes, ela passa um pouco desse espaço do uso da tecnologia e ela vem surgindo mais recentemente, né, nas discussões, uma forma aí de mitigar, eliminar, reduzir, né, remediar problemas urbanos atuais, tornando as cidades como lugares melhores para se viver, né? Muitas pessoas hoje estão fazendo o processo inverso, né? Estão saindo das cidades para ir para as suas zonas rurais, para as zonas de campo, para ter mais tranquilidade, mais qualidade de vida, devido à conturbada vida nas cidades, em alguns casos. Então, o contexto da cidade inteligente ele vem para buscar aliar a inteligência à gestão das cidades para que ela possa aí ser um espaço, um local com maior qualidade de vida e bom para se viver. Tá? Então, esse conceito aí de cidade inteligente, a gente observa aí que ele evolui, né? E ele passou, então, a não se limitar mais apenas o uso das TICs, das famosas TICs, né? Ele passa a ter um cunho mais social e aí alguns locais a gente vai ter a determinação de cidades inteligentes e humanas, cidades inteligentes e sustentáveis e não só cidades inteligentes. Aqui eu vou tratar como cidades inteligentes, essa é a nossa fala. Então, ele passa a perceber-se além da tecnologia, né? Então, você tem um aspecto mais social, né? Porque busca uma interação com as necessidades das pessoas e da comunidade, trazendo aí o objetivo fim da cidade inteligente, que é a maior qualidade de vida, né? Então, a gente pode dizer que uma cidade ela torna-se inteligente quando os investimentos sejam em capital humano e social e as modernas tecnologias, né, as novas tecnologias de informação e comunicação, ela impulsiona o crescimento econômico e sustentável da região e alcança aí uma maior qualidade de vida, né? Traz mais qualidade de vida com a gestão aliada aí, né? A gestão inteligente desses recursos naturais, né, das cidades, por meio da governança participativa, porque como a gente está tratando de qualidade de vida e uma gestão que seja voltada para a comunidade, para o cidadão, é a gestão que vai trazer mais qualidade de vida, porque ela vai entender a necessidade do cidadão, né? Então, essa governança participativa, ela torna-se um elemento base, um elemento chave para discussão, né, para aprimoramento, para colocação
das práticas inteligentes da cidade. Então, ou seja, né, a gente pode dizer que a cidade ela pode ser definida, né, a cidade inteligente, a cidade ela pode se definir como inteligente se ela adotar um estilo inovador de governança colaborativa para projetar essas políticas urbanas visando a melhor qualidade de vida do cidadão. Então, a governança aí, que é o ponto mais central da nossa fala, discute e versa sobre a centralidade da gestão da cidade na população, que é o seu grande usuário, que é quem a qualidade vai alcançar, né? A qualidade da gestão da cidade vai alcançar a vida do cidadão nos municípios, né? Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente não só fala de governança, existem outras dimensões, que são dimensões que a gente vai ver no dia a dia normal da gestão da cidade, só que ela traz aí dentro o nome inteligente em todos os seus aspectos, né? Inteligente porque é no sentido de otimizar aquela prática já existente para alcançar os objetivos reais da cidade, seja aí também por meio do uso da tecnologia. Então, a economia inteligente, as pessoas inteligentes, governança inteligente, mobilidade inteligente, meio ambiente inteligente, serviços inteligentes, entre outros, né? Então, um exemplo clássico de mobilidade, por exemplo, inteligente, são sinais aonde o fluxo de carro ele encerra e a gente tem aí a passagem de pessoas liberadas, reduzindo o tempo, reduzindo as esperas dentro da cidade, reduzindo o tempo de abertura e fechamento de sinais, por exemplo. Um exemplo clássico, né? Serviços inteligentes, né? Então, serviços onde a população ela possa acessá-los sem o aspecto da burocracia excessiva dentro da gestão pública, que ela tenha esse acesso de forma mais clara, que ela reduza o custo de transporte, às vezes, para conseguir algo dentro da saúde pública, né? Que ela possa conseguir essa informação, essa dúvida, essa consulta, por exemplo, de forma mais fácil, mais ágil, como, por exemplo, aplicativos de marcação de consulta. Então, são tecnologias, né, que são usadas para que sejam postas mais qualidade ao que a gente já tem, tá? Então, tanto a tecnologia como espaços de grupos e comunidades mesmo, sem necessariamente o uso da tecnologia. A gente vai ver na fala, eu vou mostrar um pouco mais sobre o que seria isso, né? Então, dentro dessas diversas dimensões, eu vou destacar aqui a governança da cidade inteligente, que a gente pode chamar também de governança inteligente, por ser aí considerado um elemento base para que esses outros itens da governança eles sejam construídos de forma mais sólida, tá? Então, a governança, né, primeiramente, ela tem o seu conceito, né? Então, essa governança, da perspectiva da cidade inteligente, ela toma por base a inserção da população, né, junto com o uso da tecnologia, como uma ferramenta para auxiliar essa população no controle, na fiscalização e na participação das decisões do governo, porque eu preciso acertar mais para trazer mais qualidade de vida para a minha população. Então, eu preciso ouvir minha população e fazer com que ela fiscalize. E aí a tecnologia vem como auxiliar disso, tá? Então, e aí essa governança, ela traz uma nova forma de governar, onde uma rede de atores, seja dos dois espaços, públicos e privados, eles compartilham essas responsabilidades de definir as políticas públicas da cidade, de regulação, de fornecimento dos serviços. Então, quando a gente fala de responsabilidade, não é que o cidadão vai tomar responsabilidade do Estado, ou que a iniciativa vai tomar responsabilidade do Estado, mas é que o cidadão e a iniciativa privada eles vão se sentir parte do processo da gestão pública. E aí, quando você toma pá das coisas, né, como no linguagem popular, quando você toma espaço do que é que está sendo feito, de como é que é feito, das dificuldades que são enfrentadas, você passa a valorizar mais o serviço e ter mais zelo pelaquilo que você está colaborando, né? Então, nesse sentido, né, a governança ela é conceituada como um processo de distribuição de direitos e de tomada de decisão para as partes interessadas, para que essas sejam mais assertivas, né? Tenham decisões mais assertivas, sendo eficazes e eficientes
prezando pela melhor qualidade de vida, que é o objetivo central das cidades inteligentes, né? E aí, o objetivo da cidade inteligente, ele não se resume apenas à utilização de novas tecnologias, mas ele tem um olhar de comunidade, de rede, de participação, que o objetivo é esse que a gente fala tanto aqui, que é a qualidade de vida. Então, eu tenho a comunidade envolvida, eu tenho a participação dela, eu tenho os atores públicos privados, eu tenho o terceiro setor e eu tenho o governo sendo aberto para todos esses grupos que precisam interagir com o governo para que a gente tenha mais eficiência dentro da gestão pública. E aí eu trago alguns elementos que versam sobre a governança inteligente. São elementos que, potencializados, eles podem fazer com que essa governança inteligente ela possa se desenvolver. Então, o primeiro ponto deles é a normatização. Tá? Então, normatização como suporte da governança inteligente. Então, quando a gente fala em normatização, a gente fala de normas revisadas. Tá? Normas revisadas significam instrumentos modernos que suportem aí a governança inteligente. Tá? Então, por que instrumentos modernos? Porque a gente precisa, por exemplo, da população participando. E para a população participar, ela precisa ter acesso a informações. Então, a gente tem a necessidade de abertura de dados, de acesso a informações do governo. Então, a gente precisa de novos marcos que dê suporte nos municípios para a população ela interagir mais com a sociedade. Então, para a sociedade interagir com o governo, ela precisa ter acesso às informações, tá? E aí também é necessário que seja determinado até que ponto o cidadão eles são capazes de influenciar no governo. E aí as normas ela tem o objetivo de ser suporte da governança, né? Normas revisadas para dar esse suporte, que ela tenha uma limitação da capacidade de influência do cidadão, porque o governo ele precisa ter as suas estratégias também, né? Por exemplo, para garanhar, né? Para garanhar uma nova proposta de uma nova empresa na região, por exemplo, que eu estou aí discutindo, né, dialogando com outros estados para ver quem é que onde é que vai se instalar aquela determinada empresa. Então, eu preciso ter estratégias que nem sempre são do espaço cidadão em algum determinado momento, né? Então, normas também para que eu possa definir a atuação do uso da tecnologia da informação para que ela não seja um espaço maior, tá? O espaço maior ela é um meio, né, para que eu possa acessar o cidadão, que o cidadão possa me acessar, mas não é apenas a tecnologia pela tecnologia. E aí outro ponto é justamente as TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, porque ela vai fazer justamente os novos canais de comunicação com o cidadão ou com os outros stakeholders que estão envolvidos nesse processo. Então a tecnologia ela vai ser a ponte, por exemplo, para um governo digital, onde eu vou poder prestar os meus serviços de forma mais aberta, de forma mais ágil, de forma mais rápida ao cidadão, onde eu vou ter tecnologias que aproximam o cidadão a comunidade, né, e o cidadão à gestão, como, por exemplo, o uso das redes sociais, dos smartphones pelos líderes comunitários, pela comunidade, o uso de internet e sites da administração pública, internet disponível para as comunidades, para que ela possa, a comunidade mais frágil, a comunidade mais carente, ela possa interagir, né? E aí a gente tem um processo de educação necessário para o uso dessa tecnologia também. Canais de comunicação com a sociedade e os entes governamentais, porque a sociedade ela precisa participar, mas ela precisa ter esse espaço para ser ouvida. E a integração, por exemplo, também entre os departamentos, para que eu possa prestar melhores serviços e não ter duplicidade de prestação de serviços, onde um órgão poderia encaminhar todas as determinações necessárias para aquele em determinada solicitação. Tá? Então, integração de departamentos para prestar os melhores serviços à população. Outro item é a transparência, que a gente já, de certa forma, discute ele quando fala de normatização, discute quando fala de tecnologia, e essa transparência é justamente o acesso aos dados, às informações governamentais, para que a população ela tenha capacidade de influenciar no governo e de dar as suas
definir suas prioridades, né? E aí, quando a gente fala de transparência, a gente fala de compartilhamento das visões, metas do governo, quais são as prioridades da gestão, os planos estratégicos que a administração tem para desenvolver aquela determinada localidade, aquela determinada região, né? Como partes interessadas para alcançar aí a governança inteligente, né? E aí, quando a gente fala de transparência, a gente deixa claro o compartilhamento das visões, das metas, das prioridades da gestão pública com a população, prestar contas à população para que a gente possa combater a corrupção, que é um elemento chave de discussão dentro da população hoje que tem descrença no gestor público. Então, combate à corrupção vem por meio da transparência. Acesso às operações governamentais, contribuindo com capacidade responsiva e o poder de influência sobre o governo. Então, capacidade responsiva que a gente está falando aqui é no sentido de responsabilidade do gestor, né, junto com a comunidade, junto com os diversos stakeholders. Então, eu, cidadão, eu tenho responsabilidade de zelar, de fazer parte, de interagir, de colaborar para o bem-estar do meu bairro, da minha comunidade, né? Mecanismos de governo aberto, que são a abertura de informações, de dados, e também para determinar aí o limite desse processo de transparência, né, que possam evitar aí problemas com relação às estratégias políticas, como a gente discutiu, né, eu apresentei para vocês, falei para vocês, dentro de tecnologia de informação. A norma, ela tem que determinar até o limite em onde essa interação pode ocorrer. Outro destaque é o engajamento do cidadão. Então, é necessário que o cidadão ele seja engajado, a gestão ela faça o engajamento do cidadão, seja por meio dos líderes comunitários, seja por meio do convite para participar de ações públicas, porque o cidadão vai participar se ele se sentir parte do processo. Então, capacidade de envolver diretamente o cidadão, né? Ou através daquele líder intermediário, né? Que é o líder comunitário. Então, a gente pode dizer como mecanismos de engajamento, por exemplo, envolver o cidadão na identificação de problemas e preferências para o futuro. Então, abrir espaço para que eles possam identificar e definir os problemas da sua região, participar desse processo de planejamento. Aí a gente tem um exemplo que é os orçamentos democráticos, desenvolver oficinas e reuniões onde essa população possa participar. E aí, quando a gente fala de desenvolver oficinas e reuniões, não necessariamente você tem o uso da tecnologia dentro desse processo, porque elas podem ser espaços de diálogo e discussão e de olho a olho do gestor, dos responsáveis, dos secretários, dos agentes que estejam responsáveis por esse diálogo com a população. E aí a gente tem laboratórios vivos, painéis, dados abertos, processo de gamificação, que por meio de jogos, trazer a discussão, temas relevantes e importantes para aquela comunidade. Tá? Então, fazer com que o cidadão ele tenha interesse, né, pela comunidade, assumindo responsabilidades com o seu bairro também, envolver o cidadão nessa identificação de problemas, envolver o cidadão no processo de planejamento e construção das políticas públicas do bairro, da localidade, da sua região, da sua cidade, e desenvolver essas oficinas, essas reuniões, que são espaços que não necessariamente eu preciso de tecnologia para existir. E aí eu incluo também aquelas pessoas que digitalmente estão um pouco mais excluídas. Tá? Outro item é a comunicação. Tá? Então, a comunicação ela vai fazer a ligação entre o governo e os membros da sociedade. Quando a gente fala membros da sociedade, a gente fala hoje diversos stakeholders, né? Que são aí as iniciativas públicas e privadas e a sociedade e o cidadão de forma mais específica, né? Então, o objetivo aí dessa comunicação é incentivar a participação dele no processo decisório. E aí eu consigo melhorar a prestação de informações e de serviços, né? Porque eu vou conseguir aí ter um maior reforço da minha transparência e da credibilidade da minha gestão, porque eu abri espaço, né, para minha população falar, para minha população dialogar e, consequentemente, eu estou dando credibilidade ao que ela tem para me falar, ao que ela tem para me dizer, e aí tende ao governo ficar mais confiável perante a sociedade, né? Porque ele deu espaço para ela dialogar, para ela dizer o que deseja, né? E aí você tem, dentro desse processo de comunicação, o líder como representatividade,
né? Porque ele pode fazer a comunidade ser ouvida por meio de líderes comunitários. Então, é importante o incentivo e a construção das lideranças comunitárias, a capacidade de manter o diálogo entre o governo e os seus eleitores. Esse processo de comunicação, ele abre esse diálogo não apenas de gestão para gestão, mas de uma forma contínua ao longo do processo de gestão, né, de governo. Processo de comunicação para a inserção dos cidadãos no desenvolvimento da cidade, para que ele possa se sentir parte. Outro ponto é a participação em parceria, e aí a gente abre novamente aos diversos stakeholders, né? Porque aí você vai ter uma possibilidade de fazer uma política com benefícios amplos para a sociedade. E aí eu vou buscar, por meio da participação em parceria, a eficácia do governo, e eu vou incentivar as parcerias e as cooperações, tá? E aí eu vou trazer para minha discussão aqui, para auxiliar a minha gestão, os cidadãos, as organizações não governamentais, o governo nos seus diversos níveis. Eu vou trazer a iniciativa do estadual, do federal, o municipal, o legislativo e a iniciativa privada, para que eu possa ter participações e parcerias, para que eu não fique só na gestão e eu possa fazer com que não só o recurso público do município ele seja utilizado, mas que eu tenha também envolvimentos das iniciativas do terceiro setor dentro desse processo, que por vezes não vão ter recursos financeiros, mas vão ter mão de obra para auxiliar naquela demanda, tá? Então, construções de parcerias públicos-privadas, que já é um tema de bastante discussão, mas que nem sempre é aplicado dentro da gestão das cidades. Troca de experiência entre entidades sem fins lucrativos, as representações sociais da região, os cidadãos e os acadêmicos. Então, você traz a academia para dentro da universidade, da cidade, para entender a necessidade do cidadão, para que ela possa produzir pesquisas, para que ela possa produzir extensões que atendam a essa comunidade. Você traz as entidades sem fins lucrativos juntamente com as representações sociais para falar o que a população mais excluída necessita, e aí você atende melhor a esses usuários, tá? Troca de experiências entre governos e de jurisdições diferentes. Então, eu não preciso gerenciar a minha cidade só. Eu tenho uma cidade vizinha que ela pode colaborar com a gestão dentro da minha cidade também, e eu posso colaborar dentro da cidade dela também, porque as pessoas, elas são plurais, né? Então a gente tem pessoas que convergem de interesses iguais e de interesses diferentes nas diversas cidades. Então, o interesse de uma cidade nem sempre vão ser diferentes de outra. Então, isso pode convergir em algum momento. Plataformas tradicionais para atender os atores que não acessem as plataformas digitais. E aí você vai ter esse espaço tanto na participação em parceria, como no processo de engajamento do cidadão, por meio, por exemplo, de laboratórios vivos, de painéis, de eventos, de participação cívica, porque eu não preciso ter acesso à rede social ou à tecnologia para participar. E, por fim, eu tenho os fatores contextuais, que ele fala o seguinte: a governança dentro da cidade inteligente, ela vai ser dialogada diferente pela região que ela for aplicar, né? Porque eu vou ter contextos diferentes. Então, perspectivas que funcionam mais no Portugal, no país europeu, no país como os Estados Unidos, ele não vai necessariamente se aplicar aos elementos do Brasil e vice-versa, né? Então, quando a gente fala de fatores contextuais, a gente fala que a governança ela vai variar a sua aplicação, né? E os fatores que geram essa governança, eles vão variar entre contextos, né? Então, uma abordagem que ela produz bons resultados aqui, ela pode não necessariamente produzir bons resultados em outros espaços. Quando a gente fala de fatores contextuais, eu estou falando, por exemplo, de culturas administrativas, né? Então, eu vou ter uma cultura administrativa aqui na capital e numa cidade interior eu vou ter uma cultura diferente. Fatores demográficos, fatores tecnológicos, eu vou ter regiões com mais tecnologia mais desenvolvida e regiões com menos tecnologias, regulamentações mais firmes, regulamentações mais abertas. O nível de confiança do cidadão numa cidade, ele pode divergir para outra também. Eu posso ter uma região com mais confiança do que outras em relação ao gestor público.
as diferenças entre a propagação dessa tecnologia. Então, às vezes, a gestão ela tem uma boa tecnologia, mas ela não é propagada para os usuários, que é a população, né? E o histórico político democrático da região também, entre países principalmente, a gente vai ter países com estilos políticos, né, diferentes, e históricos também, que muitos anos não sabem o que é democracia e agora são democráticos, ou que há muitos anos são democráticos, e isso vai mudar aí de região. Tá? Então, esses são alguns elementos que a gente pode apontar dentro do que a gente fala de governança da cidade inteligente. Então, esses elementos, eles trabalhados, dialogados, apresentados e colocados em prática junto às cidades, que são quem comanda os cidadãos, né? quem atende os anseios na ponta do cidadão, são as cidades, são elementos que potencializam a existência dessa governança inteligente. Então, observe que não necessariamente você tem que ter tecnologias em todos os espaços. Você tem o uso da tecnologia, obviamente, porque ele vai ser um elo, né? Ele vai ser uma ponte para o acesso à distância, para o acesso mais rápido, para a redução do custo. Mas você vai ter práticas que vão ser seu uso da tecnologia e que vão ser ditas também como inteligente. Isso é muito importante para que a gente não fique só com o conceito de tecnologia quando a gente fala de cidade inteligente. Tá? Então, estes eram os meus principais destaques sobre esse tema. Eu espero que vocês gostem dessa fala, dessa discussão, que tem muito ainda a ser falado quando a gente fala das dimensões da cidade inteligente, são diversas, que a gente possa desenvolver nossas regiões por meio de iniciativas inteligentes, individuais ou coletivas, que a gente possa fazer a nossa parte, que a gente possa incentivar os nossos gestores para que a gente possa cobrar deles nesse processo eleitoral de mais inteligência nas suas práticas de governo. Tá? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer a atenção de todos e fiquem na paz.